Olá pessoal, tudo bem? Hoje temos um convidado para a live de hoje. Nós vamos conversar sobre a vida de um escritor. Nosso convidado já está aqui acompanhando a gente. Tudo bem, e você? E saudade, viu? Sim, quanto tempo, né? Faz maio? Não, antes, né? Fevereiro. Fevereiro, nossa, muito tempo. Muito tempo, foi antes da pandemia. Uma baita Ah, que experiência. legal. Isso mesmo. Então, o pessoal está chegando aqui para acompanhar a gente. Eu e o Jura nos conhecemos no projeto que a gente trabalhou junto, foi muito legal, o projeto da Omunga. E lá em fevereiro, antes de toda essa confusão, nós fomos para a Amazônia. Foi demais, né? Foi inesquecível. Inesquecível. Que experiência fora de série. E nosso amigo agora está percorrendo muitas cidades aí. Ele diz que logo, logo tem projeto novo. Então, vamos Não para. aguardar. Ele não para. É, não para. É isso aí. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que bom ter vocês aqui, sempre comigo e não me abandonando, não me deixando só. Então, mais uma quarta que a gente vai conversar sempre com convidados incríveis que sempre trazem algo muito importante para a gente refletir, para a gente abrir a nossa cabeça, né? Então, para quem está aqui e não me conhece, meu nome é Ana Carlota, sou gestora de uma rede de escolas, sou psicóloga, educadora e idealizadora desse espaço que é a mentoria, que é um espaço que visa levar informação, conhecimento, afeto, partilha para todos os educadores do Brasil. E nessa semana a gente vai conversar com o Jura, ele vai se apresentar para vocês. Então, eu sou o Jura Ruda, eu sou escritor desde 2007, né, quando eu publiquei meu primeiro livro. Antes disso, eu fiz muita coisa na vida até descobrir o que eu realmente queria fazer. E então eu me descobri em 2007 como escritor. Escrevo literatura infantil. As perguntas, eu escrevo crônicas, comecei escrevendo para teatro, tenho 11 peças montadas aqui na região norte de Santa Catarina, tenho livro de contos, mas a minha produção maior é com literatura infantil. E aí quando me perguntam por que literatura infantil, eu não sei responder. Aconteceu, meu primeiro livro foi um livro infantil, e a história simplesmente veio e aconteceu. E dali peguei gosto e comecei a escrever. Então hoje eu tenho 8 livros infantis publicados, 10 livros ao todo. Sábado passado eu lancei meu mais recente livro. E em 2007, quando eu publiquei o meu primeiro livro, que se chama Fritz, Um Sapo nas Terras do Príncipe, eu passei a ser convidado para dar palestras em escolas. Eu faço Uhum. isso há 13 anos. Vamos E é repetir o nome. muito. Vamos repetir o nome do primeiro livro, porque ficou cortado. Fritz, um sapo nas terras do príncipe. Eu estou postando ele por escrito lá também. Tá. Esse livro ele nasceu da vontade de escrever algo que se passasse aqui na cidade, né? A gente acaba abandonando um pouco nossa aldeia e olhando muito para fora. Então, Uhum. a minha ideia era escrever algo que se passasse aqui. Como Joinville é colonizada por alemães, lá no século XVIII, no século XIX, ela foi colonizada por alemães, noruegueses e suíços, eu decidi contar um pouquinho dessa chegada desses europeus. E aí nasceu o Fritz, que é um sapo que vem da Alemanha, que ele pega o navio e fica sabendo que aquele navio está indo para as terras do príncipe, porque Joinville é um pedaço de terra que foi dado para Dona Francisca, a irmã de Dom Pedro, quando ela casou com o príncipe Joinville, Ferdinand, que é um príncipe da cidade de Joinville, lá na França. É uma história bem bacana de ser contada. Uhum. E eu coloquei um sapo na história, e assim saiu o primeiro livro. Então, hoje eu tô
estou trabalhando já em outro material, estou começando a escrever para jovens, né? E é isso. Estou no caminho aí da escrita e tenho uma editora que atende escritores independentes. Legal. E esse livro infantil, então, essa carreira como escritor de livro infantil, que começou com o Fritz, foi que te abriu um espaço de interlocução com as crianças. E que acabou te levando, por exemplo, para ir para as escolas, para conversar com essas crianças que liam o seu livro. Isso. Eu vou te contar assim, que eu fui um pouco otimista e acabou que deu certo. A minha ideia era contar uma parte da história da cidade de uma maneira lúdica, para que as crianças tivessem contato com essa história e gostassem. E mais para frente, quando elas encarassem aqueles textos mais duros, mais pesados de história, elas tivessem alguma recordação boa de que estudar história é legal. Você, como psicóloga, pode dizer se eu estava viajando na história ou se é possível que isso aconteça. Mas o fato é que as escolas, muitos professores adotaram meu livro em sala de aula. E aí passaram a me convidar. Então, acho que foi uma ideia muito interessante e que acabou dando certo. Sim. Agora, você sabe que, assim, muitos autores escrevem determinado livro com o propósito de ensinar algo para as crianças, por exemplo, para ser um livro que a gente chama de paradidático, né? Aí o professor acaba usando esse livro, adotando esse livro, porque tem uma proposta de ser trabalhado um paradidático. Agora, existem outros autores que escrevem a sua história e, de repente, né, o professor vê naquela história, naquele livro, uma oportunidade de fazer um trabalho pedagógico, mas ele não foi escrito com esse objetivo, né? Mas acaba servindo, né? No seu caso, como é que foi? Então, Carlota, a literatura infantil, ela nasceu para ser trabalhada com as crianças, né? Moral, para ensinar, para colocar limites. E ela veio, no decorrer das décadas, sendo escritas por professores. Eu acho que tem seu valor, mas eu não consigo fazer. Eu me sinto um charlatão quando eu tento passar uma coisa, passar moral. Né? Eu prefiro contar uma história. Toda história você pode trabalhar. Você não precisa que o livro seja paradidático, você usa em sala de aula. E a Sueli Canhete, que ela é PhD em literatura, especializada em literatura infantil, ela fez o prefácio desse meu primeiro livro. E ela fala exatamente isso, que eu não tento ensinar, que eu faço literatura, né? E que por isso deu certo. Então, eu gosto de pensar assim, que eu conto histórias. É claro que toda história alguém vai tirar alguma coisa dela. E cabe ao professor descobrir isso ou propor isso para os alunos. Para você ter uma ideia, esse livro do Fritz, eu falo, por exemplo, vieram alemães, noruegueses e suíços. Eu coloquei um personagem alemão, um norueguês e um suíço. Em nenhum momento eu falo que vieram norueguesa. Eu simplesmente coloquei os personagens que estavam no navio. E num determinado momento, o sapinho encontra outros sapos. Um dia eu fui a uma escola e os alunos tinham preparado um trabalho, a professora preparou um trabalho de biologia a partir do meu livro. Então, eles vieram falar para mim, a gente descobriu qual que é aquele sapinho amarelo, quando o Fritz se encontra com ele, que ri dele. Eu falei, sério que vocês sabem qual que é o sapinho amarelo? Sim, a gente pesquisou. E aqui em Joinville, o sapo amarelo é uma perereca de restinga. Olha que legal. Em nenhum momento eu quis passar isso, em nenhum momento eu quis falar disso. Então, o professor conseguiu
fazer esse trabalho. Eu acho que é por aí. Sim. Fica mais rico, porque o professor tem liberdade e ele pode dar liberdade para os alunos trabalharem a história e tirarem dela o que eles conseguiram. Né? Sim. E dando essa liberdade para o leitor, né? De criar em cima da história, né? De viajar em cima da história, né? E aqueles que vão gostar e que vão conseguir fazer isso e aqueles que não, né? E tudo bem também, né? Sim. Porque essa liberdade é fundamental, né? Você tocou num ponto que é bem interessante. A liberdade de se conseguir ou de não conseguir. Do que não te toca. Tem livro que não te pega. Né? Tudo bem se não pegar. Você não precisa gostar e pôr num pedestal todo o livro. O livro é um objeto. E ele tem que ser tratado como... O livro não pode estar na estante, o livro tem que estar solta. Eu falo isso, eu falo lá em casa, tem livro na sala, tem livro no banheiro, tem livro na cozinha. E criança, principalmente, ela precisa ter esse contato. E ela pode não gostar. Sim. Faz parte do processo. E quando você dá essa liberdade de escolha, e quando ela gosta mesmo. Com certeza. E acho que essa experiência, né, Jura, de conversar com o leitor, deve ser fora de série, né? Ainda mais criança, né? É muito autêntico, criança fala o que gosta, ou fala que eu não queria que acontecesse isso, né? Deve ser, cada experiência sua de ir à escola, conversar com os alunos, deve ser fantástico. Eles são sinceros, né? Eles são muito sinceros. Infelizmente, eu tenho sido muito bem aceito nas escolas, o meu trabalho tem sido bem aceito. Mas você sabe que você pode esperar, né? A criança, às vezes ela chega, você está numa feira de livros, você está com seus livros expostos, ela olha para o livro, a mãe dela fala, olha esse livro, não sei o que. Ela fala, não gosto, não quero. E ela vai comprar outro. Isso acontece mesmo. E na ida às escolas, você acaba descobrindo algumas coisas, viu, Carlota? Que até são referências que a gente trouxe lá do Amazonas. Em alguns lugares, as crianças não conseguem fazer a interpretação de texto. Em outros lugares, outras escolas, você se surpreende com onde elas vão. Né? Muito além do que você imaginava. Isso, claro, tem a ver com a personalidade de cada um, com o gosto pelo estudo de cada um, mas acho que tem bastante a ver também com o sistema de ensino. E hoje, o que eu tenho trabalhado, né? Quando eu vou palestrar, uma das coisas que eu faço questão de falar, é sobre o analfabetismo, me fugiu o termo agora, mas é quando você lê, mas não interpreta. Né? Enfim. E eu comento com eles assim, eu pego um trechinho de um texto meu e eu proponho a leitura e eu questiono o que está ali, mas não foi escrito. E eles tentam descobrir. E aí a gente faz esse exercício e eu termino falando assim, gente, ler, não basta reconhecer as palavras, você precisa interpretar, você precisa saber o que está ali e não está escrito. E se você souber interpretar, você não vai ser enganado. Vai ser mais fácil de você conseguir um emprego, vai ser mais fácil de você escolher uma pessoa para votar. Eles não vão mais te enganar, porque você vai saber o que eles estão querendo dizer quando eles dizem outra coisa. E eu termino dizendo assim, eu vou envelhecer, daqui mais ou menos uns 15 minutos eu vou estar velho, e eu preciso que vocês
saibam interpretar as coisas, porque a minha velhice depende de vocês, o meu futuro depende de vocês. Então, de uma maneira meio brincalhona, tal, mas eu tento colocar isso, que eu acho importantíssimo. Esse trabalho, você permitir as interpretações, sugerir, né, interpretações, e não trazer as coisas que um texto que é feito para ensinar, para passar alguma coisa, geralmente ele vem com aquela estrutura pronta. Né? Então, o professor trabalha a partir daquilo que foi passado. Eu gosto da ideia de você ir além. Exato. E eu acho que hoje em dia a gente encontra escritores de literatura infantil ou de livro para infância fantásticos, né? Que não subestimam a capacidade da criança, né? Então os livros são lindos, são maravilhosos, né? Tem alguns livros que são verdadeiras obras de arte, né? Em termos de imagem e texto, faz a criança pensar, faz a criança se desenvolver, e isso é fantástico, né? Não tem esse papel de vamos facilitar porque eu preciso decodificar para que ele interprete, né? Não, a questão da interpretação está num outro nível, né? Tá no nível, muitas vezes está no nível da mediação dessa leitura, né? Por isso o professor, a família têm lugares tão importantes, né? Para esse pequeno leitor que está se desenvolvendo, né? Isso é fundamental. E isso eu senti nesse livro. Nesse livro. Porque esse livro é muito lindo. Esse é o livro que o Jura é o último, né, Jura? Foi lançado sábado agora. Um drive-thru de sábado. E ele faz É verdade. Teve um drive-thru, é verdade. Aí em Joinville, né? Foi. Por causa da esse pandemia, livro... Né? Hã? Não, por causa da pandemia, a gente não podia fazer um evento. Então, Sim. Nós fizemos um drive-thru. Então, o pessoal não saía do carro. Entrava, comprava o livro, ia lá, a gente autografava e seguia a viagem. Legal. E o livro, Berenice, se você visse, ele faz um diálogo entre o texto escrito e as imagens do ilustrador. É muito legal. Porque é isso, a criança... E eu comecei a ler o livro muito tentando... Bom, o que é esse livro, né? E aí, ao longo do livro... É que eu fui entender o que estava essa articulação. E isso que é legal, né? É isso que faz pensar. É isso que é um livro que olha para a criança e diz, ela é inteligente, né? Ela é capaz de se articular. Muito legal. E esse livro, ele foi feito a partir de um prêmio, é isso? Isso. Eu queria só antes, Carlota, falar sobre essa questão de dar essa liberdade, de trabalhar como mediador mais do que como professor até. Porque o que acontece? Nosso sistema de ensino, ele precisa de avaliação, ele precisa mensurar o conhecimento. E às vezes a gente se perde nisso. Então, você pega um livro e tenta decodificar para a criança, para que ela entenda, te responda o que você quer que ela responda, para você dar nota para ela. Né? E a leitura, o papel de leitura, ele não precisa estar atrelado às notas. Ele pode ser um processo paralelo de fazer pensar, que vai ajudar de... Com certeza. Berenice, E aí, no caso do Berenice, foi assim, ele foi através de um prêmio aqui em Santa Catarina, tem o edital Elizabeth Anderle, de apoio à cultura. Então, a gente inscreveu esse
o projeto desse livro de publicação, ele foi aprovado, e a partir daí a gente recebeu uma verba para poder concluir o projeto. A princípio a gente faria uma tiragem maior de livros, mas com a pandemia, com a impossibilidade de fazer lançamento, o que a gente fez? Reduziu a quantidade de livros impressos e nós produzimos um audiolivro. Então, quem compra o livro vai ver ali na orelha, na última orelha, tem uma vitrolinha. E quando abre, tem um QR Code que leva para o audiobook. Que a ideia também é trabalhar Vou mostrar. Pode mostrar. Ah, que demais! Então, a ideia é de inclusão legal. também. A gente está falando de uma cachorrinha cega. Tem um personagem que é negro, ele é personagem de um livro anterior meu, chamado Dona Zica Roda Mundo. Ele entra aí também, ele é contemporâneo desse grupinho. E depois, no final, tem uma outra surpresinha lá da personagem que a gente não conta, o livro todo não fala, é a ilustração que vai contar. Quem é essa personagem, essa amiga da cachorrinha cega, da Berenice. Então é um livro meio cheio de surpresas, né? E o que acontece? Algumas pessoas, e quando eu falo algumas pessoas, foram 3 pessoas, chegaram para mim e falaram, uma delas falou assim, jura? Quando eu comecei a ler o livro, eu achei que tinha errado, que tinha impresso errado. As ilustrações com o texto. Assim, eu li, e depois eu tive que ler tudo de novo para poder fazer essa interpretação, né? Porque a ideia surgiu assim. Ia ser um livro muito comum. O Fabrício ia fazer a ilustração de acordo com o texto. A única coisa que eu peço para ele sempre é não repita o texto, porque se você repetir o texto, um dos dois está sobrando. A ilustração precisa ir um pouco além. Precisa contar tem uma narrativa visual toda própria também, né? E a gente estava nesse processo, e a primeira imagem fala do portão. E eu lembro que ele fez um portão aberto. E nós fomos tomar um café, eu falei, Fabrício, não sei, não é isso, cara. Eu falo do portão aberto e tem um portão aberto. A gente precisa trabalhar, talvez, o que representa esse portão aberto. O que pode ter lá fora que essa personagem vai querer atravessar o portão. Talvez a gente tenha que trabalhar um elementozinho que não seja o portão aberto. E tal. E a gente foi discutindo outras imagens e tal. E nessa, aí eu falava, aí o Fabrício falava, e aí tal. Aí ele falou, Jura, eu posso fazer um portão fechado, se você quiser. Quando ele falou isso, eu falei, eu tenho uma péssima notícia para te dar, você vai ter que fazer as ilustrações tudo de novo. Porque a ideia da imagem negar o texto traz uma leitura que não é simples, que não é rasa, né? Que ela é vertical, de que como você lida, como que você consegue ser generoso com uma pessoa que precisa de você. Legal. Então, é isso que vai acontecendo nessa história. E por isso que eu falo, os professores podem trabalhar muito tudo isso. Esse livro ele tem uma gama assim, de possibilidades, né? Eu estou muito feliz com esse resultado. Não sei se você percebeu. Sim. Tem uma... É legal essa questão da sensibilidade, né? Dessa oportunidade de discutir isso, que vai além, que é dos relacionamentos, né? Sim. Esse livro ele fala especificamente de relacionamento, né? E de formas de amar. Eu gosto muito do texto que está na contracapa, que é o segundo textozinho ali da contracapa, da quarta capa. Ele fala exatamente isso, né? Que são formas de amar. Né? A gente está... Eu estou sem o livro aqui, eu esqueci de trazer, mas é isso aí.
É isso esse aí. textinho ali, Os ele fala autores brincam com a divergência entre texto e imagem para falar de formas de amar. É isso aí. Muito legal. Muito lindo. E jura, normalmente, eu não sei se as crianças, quando você já foi nas escolas conversar com eles, se eles tiveram essa curiosidade, mas eu tenho. Toda vez que eu me deparo com um autor, eu tenho essa curiosidade. Como que era o Jura na escola para hoje ser um autor, um escritor? olha, quando eu vou falar de mim, né, as pessoas às vezes falam assim, você não pensa em escrever um livro sobre a sua vida? Eu falo, minha vida não é É. interessante para virar um livro. Eu conheço histórias muito melhores. Eu era um aluno extremamente comum. Eu era tímido, eu não sentava na frente e nem no fundão. Meu negócio era estar no meio escondido. Participava se fosse chamado, mas ao mesmo tempo eu era muito preocupado em passar de ano, em aprender. Né? Isso eu Uhum. tinha comigo. Se eu tirava uma nota C, né? Em São Paulo é A, B, C, D, né? Aqui é de 0 a 10. Mas eu Hum. lembro que em São Paulo nota C me incomodava. E, e aqui depois também, o que seria relativo, nota 6 me incomodava. Hum. Então eu tinha essa preocupação de aprender. Tinha medo de colar, sempre tive medo de colar e ser pego. E o que marcou muito para mim na escola foi, eu tenho uma lembrança, assim, eu tenho muitas lembranças da escola e tal, mas sempre muito comum essa coisa de ser um aluno mediano e tentar não ser muito percebido, não passar vergonha lá na frente, essas coisas. Mas eu lembro de uma aula de uma professora de português. Toda quarta-feira, olha só, ela lia um capítulo de Robinson Crusoe para a gente. Talvez isso tenha sido a coisa mais marcante para mim. Eu sempre falo sobre isso. Quarta-feira era o dia que eu não tinha dor de barriga, que eu não tinha, sabe? Eu ia para a escola. Quarta-feira era dia de ir para a escola. E ali, eu acho que eu comecei a ter um interesse muito grande por história. Eu não tinha livros infantis em casa. Né? O livro que eu tinha em casa, eu tinha Lucila, do José de Alencar, e eu tinha Navio Negreiro. Uhum. Quer dizer, livros para adultos, né? E na escola a professora contava. Aí depois eu fui ter contato com a coleção Vagalume. Foi a primeira coisa que... eu tô louco por aqueles livros. Eu sou doido por aquilo, sabe? Os Escaravelho do Diabo, A Ilha Adoro! Perdida. Meu O Deus. Mistério dos Cinco Aí, ali... Estrelas. Nossa, eu acho que eu li a coleção toda, era muito bom. E, e ali foi quando eu me tornei leitor. Então você vê que eu não passei por esse processo de literatura infantil e tal, né? E em relação a essa professora que contava, eu vejo a importância da verbalização, né? A importância da Uhum. história contada, da tradição oral, como isso mexe, como isso é importante para a gente quando a gente é criança. Então, essa é uma lembrança que eu tenho muito Sim. forte, e a partir dali e da coleção Vagalume, eu comecei a gostar de ler e tão logo a querer escrever. Foi uma coisa que veio meio junto, assim. Porque eu sempre fui meio cara de pau, de querer fazer as coisas mesmo antes de aprender, né? Uhum. E eu já queria escrever, já, quando eu comecei a... E aí eu escrevia o que eu chamava de poesia, que na verdade eram desabafos, sofrimento. Mãe dava bronca, eu ia lá escrever alguma coisa. A menina que eu gostava na escola Escrevi a passava por mim. poesia. Aí, assim, e aí depois de um tempo, aí sim, aí eu comecei a pensar em escrever de fato, né? Com cuidado pela Uhum. escrita, ritmo, pelo conteúdo.
E aí depois aconteceu o Jura Escritor, que começou não escrevendo livros, mas escrevendo para teatro. Ah, para teatro. E como é que é isso para você, Júlia? É uma coisa, é natural assim que vem ou você tem um processo de planejar, de estudar, de pesquisar? Como é que é isso? Acontece de várias formas, sabe? A gente pensa que um escritor ele tem uma técnica, um estilo e ele segue ali. Não, não é. Até por ser escritor, você precisa fazer pesquisa. Você tem que se permitir buscar coisas novas, né? Eu falo que a minha escrita mudou bastante desde quando eu comecei. Uhum. E o processo de pesquisa, de você ler outros autores. Né? Você estava falando da literatura que é feita sem menosprezar a inteligência da criança. Gente, Tino Freitas é maravilhoso. O Tino, ele é um escritor que mora no Distrito Federal, ele é do Ceará, e eu já chorei lendo livros dele, assim, mas chorar mesmo, sabe? Livro infantil. Né? Tem um que chama Os Invisíveis, esse livro eu desaguei. Uhum. É maravilhoso. Agora ele até ganhou, ele ele está entre os escolhidos para o Jabuti com Leila, que é também muito interessante, também é um livro que não é bobinho, ele tem uma coisa ali por trás. Uniforme é outro livro dele que é maravilhoso também, que também fala de gente, apesar de estar falando de bicho. Né? Mas, enfim, fugir do assunto. O meu processo criativo. Tem um escritor americano que ele fala assim, eu não vou lembrar o nome dele agora, é alguma coisa Johnson, mas ele fala que existe o escritor arquiteto e existe o escritor jardineiro. O Uhum. arquiteto, ele vai preparar toda a base antes de começar a escrever. Eu conheço alguns escritores que fazem isso, que fazem um mapa da cidade, então sabe onde fica o posto de gasolina, onde fica o hospital, onde fica a farmácia, onde fica a casa do Zé. Ele sabe tudo, porque aí ele vai se organizar na escrita. Ele sabe que vai levar tantos passos para sair de um lugar ao outro e tal. Esse é o Uhum. arquiteto. Também o perfil dos seus personagens, né? O perfil psicológico de cada personagem. Enfim, vai fazer uma escaleta com as cenas, como é que essa história vai e até onde ela acaba. Esse é o arquiteto. O jardineiro lança a semente e espera crescer. Eu digo que eu sou um jardineiro tentando arquitetar meus jardins. Eu sou muito jardineiro. Eu começo a escrever, você me dá uma palavra, Aí é eu uma adoro esse questão muito desafio. da Eu fazia isso. intuição, né? Isso. É uma coisa que vem. Às vezes, eu acho que esse livro eu acho que eu psicografei. Da forma como aconteceu. E, e aí o que acontece? Se você me dá uma palavra, eu vou partir dessa palavra e vou criar uma história. Eu gosto do minimalismo no início da história. Né? Eu gosto de pegar isso. E agora eu vou trabalhar. Você fala assim, é um copo de água com gás. E eu vou pensar o que pode surgir a partir daquele copo de água com gás. Eu fazia uma brincadeira quando eu escrevia para o jornal, toda semana eu tinha uma crônica publicada, e eu ia nas redes sociais e eu pedia, eu fazia desafios. Diga uma palavra para iniciar e outra para terminar o texto. Ou então fale uma palavra sobre a qual vocês querem que eu fale e tal. E eu roubava no jogo. Né? Porque a pessoa falava política e eu escrevia sobre amor. Mas eu escrevia sobre outra coisa. Mas eu partia disso, dessa palavra. Então, essa é uma forma. A outra forma é de você ter a ideia, você pensar sobre o que você quer escrever, e aí você fazer a pesquisa. E hoje em dia, fazer pesquisa é um maior barato, né? Você tem a internet inteira aí, o mundo inteiro dentro da internet para você pesquisar. Só tem que Uhum. cuidar com as informações que você pega, bater uma com a outra, ver se está tudo certinho. Mas, gente, você não precisa sair de casa. Uma árvore que dá o que falar, que é um outro livro meu, que se passa no Piauí, que eu escrevi para o Pascoal, para o Munga, né, por causa do projeto Escolas no Sertão. Ele
como que isso surgiu? Bom, eu vou falar sobre escolas no sertão, sobre o analfabetismo, eu vou falar. Muito bem. O que eu posso fazer? E aí você vai deixando a coisa fluir e vai fazendo associações, né? Então, Legal. analfabetismo, livro, livro sombra, sombra árvore e tal. E eu cheguei em uma árvore que dá letras. E aí eu precisava escrever e eu queria que se passasse no Piauí. Eu fui para o Google pesquisar cidades do Piauí no sertão, né? Eu acabei achando em Numa. E aí eu escrevi o texto criei uma vila fictícia próxima a essa cidade chamada Inhuma. E ali eu fiz a história toda acontecer, a partir de pesquisa. Legal. Foi muito interessante. Foi muito interessante. Uhum, maravilha. Jura, esse livro foi pela sua editora? Foi. Uhum. É Areias? Areia. Areia, editora Areia. Uhum. Como editor, Jura, como é que você, o que acontece quando você se depara com um jovem autor ou com um autor independente ou com chega um texto na sua mão? Como é que você lida com isso para falar isso? Nós vamos tentar editar, vamos tentar lançar. Como é que acontece essa escolha? Eu sou um coordenador editorial. O que eu faço? Eu faço todo o processo até o arquivo ficar pronto para ir para a gráfica. Então eu presto um serviço. A minha editora, ela trabalha com autores independentes. Eu não faço a publicação, a distribuição, né? Então, eu não sou uma grande editora que vai apostar em você, vai investir dinheiro em você. Então, porque existe um mercado de escritores independentes muito grande. E eu percebi isso quando eu participei aqui, comecei a participar da Confraria do Escritor. Joinville, na época, em 2011, 2012, tinha mais de 100 escritores. E muita gente querendo publicar. Falei, gente, eu posso ajudar esse pessoal. Então, passa por a pessoa querer publicar e querer bancar a sua publicação. Tá. E é claro que eu faço uma avaliação, né? Porque aí eu criei o selinho Areia e eu preciso ter esse cuidado. Quando eu publico algo que eu acho que não está muito bom, mas que a pessoa quer publicar, não, eu quero fazer para a família, ou eu quero publicar esse livro, aí eu presto o serviço, mas eu não vendo o selo da editora. Tá. Eu falei, tá bom, a gente vai publicar, mas eu não vou pôr o selo da Areia, porque precisava trabalhar mais o seu texto, na minha opinião. Tudo bem? Não, tudo bem, eu quero o meu livro publicado assim mesmo. Aí eu presto o serviço. Tá. Quando a gente se depara com um texto que precisa trabalhar, eu falo que eu sou uma editora que ela não vai fazer assim, não é publicável ou é publicável. Não, eu tenho uma terceira via. Se tem potencial, eu vou conversar com você e vou falar, olha, se a gente trabalhar um pouquinho vai ficar bom. Você aceita? E aí eu ofereço consultoria literária. Ah, legal. E aí eu ajudo aquela pessoa a trabalhar o texto para que ele fique publicável. Legal. Então é assim a minha forma de trabalhar aqui. Legal, porque também não é legal isso, porque acaba ajudando nesse desenvolvimento, né? Uhum. Porque às vezes sozinho é difícil para a pessoa se aperfeiçoar, se identificar, enfim, somos seres humanos tão diferentes uns dos outros, né? Cada um tem o seu jeito, e quando você dá esse caminho, né? É até mais humano, né? Não é uma coisa de dizer não e virar as costas e acabou, né? Não. É verdade, é isso. Eu trato com muito carinho. Eu acho que é uma das um dos diferenciais da editora é esse. A gente olha com carinho para o escritor. Às vezes, o texto não é mesmo bom. E a gente tem que conversar sobre isso. Às vezes a pessoa não tem aptidão e nem quer aprender. Né? Mas quando a pessoa está disposta,
Aí a gente senta, a gente marca encontros semanais, eu vou avaliando, é, a pessoa vai escrevendo e eu vou orientando. Tem todo um trabalho. Dá bastante trabalho, sabe? Uhum. Mas me dá uma sensação de dever cumprido toda vez que a gente faz isso. Que não é só como você Legal. falou, virar as costas, né? Olha o que a Bel está dizendo aí. A Bel é nossa convidada da próxima semana. Ela disse: ó, o Opa, mercado editorial é muito complicado no Brasil. Tratar os autores com carinho e cuidado é show. É isso aí, eu né? tive uma experiência bem ruim com uma editora. E foi uma lição. Ali eu falei assim, para Uhum. mim, caminhar para o outro lado. Vai ser o oposto disso. Mas foi uma vez só também. Não, eu acho que é isso, sim. Às vezes uma. É que nem professor, né? Que diz que muitos professores foram para a educação porque não tiveram boas vivências enquanto aluno, né? Uhum. Porque fala, não, eu vou fazer diferente, né? Eu É, serei um professor diferente daquele, né? É um pouco por é, aí em alguns momentos, né? sim. Porque E é muito muitas vezes legal, né? você tem ali um diamante bruto, né? Que diante da sua ajuda, do seu apoio, pode surgir uma Sim, coisa maravilhosa, né? sim. Eu penso muito nisso. Eu tenho uma coisa que eu falo, Carlotinha, que é assim, eu digo que às vezes eu tenho a impressão que eu vim nesse mundo para ser ponte. Eu costumo conectar as pessoas, desde pessoas, eu tenho uns 5, 6 casais que eu formei por aí. Assim. E também na questão profissional. Eu estou sempre conseguindo fazer relações, né? De uma pessoa que tem um potencial com outra pessoa que precisa absorver aquele potencial. Legal. E na editora eu consigo trabalhar isso bastante, de ser essa ponte, né? Do escritor com o seu lançamento, do escritor com o seu público, do escritor consigo Uhum, mesmo, muitas vezes uhum, o mesmo. sim. Então é um trabalho bem mais profundo do que só editar o livro, sabe? Mas é muito bacana Muito fazer. legal, muito legal. Nisso a gente é parecido, porque eu também sou. Também me dão esse apelido de ponte. Eu tô sempre. E a mentoria é um jeito, sabe? Porque Uhum. essas lives semanais é um jeito de conectar. Por exemplo, a gente se conheceu, né? Somos amigos. Você em Joinville. Como é que você vai conhecer esses educadores que eu conheço aqui? Pela mentoria. Uhum. Essa é a forma, né? Uhum. A Bel que mandou a mensagem, ela está em Minas, né? Olha só. Então é isso. Então a mentoria é um pouco ponte também. E Aham. jura, nós já estamos conversando há 52 minutos, só para você Opa, saber que como voou. aqui o tempo voa. Mas eu É, queria ouvir de você, para a gente ir encaminhando, de tudo que você escreveu, né? O que você gostaria ainda ou que você tem um desejo de escrever? as pessoas costumam perguntar assim, eu pensei que você ia perguntar isso. Do que você escreveu, qual que você mais gosta? Eu falo, gente, não se faz isso. Eu sempre respondo, eu gosto do próximo. É o que eu mais gosto. É, olha, quando eu comecei a escrever e eu pensei que podia ir adiante, eu pensei, tá, o que eu quero com isso? Porque eu sou uma pessoa idealista, sabe? E Hum, eu sou socialista, eu acredito muito que a sociedade tem jeito e que é a partir do compartilhamento de conhecimentos e de generosidade, de gentileza. E eu queria saber o que eu posso fazer como escritor. Eu vou escrever porque o meu ego diz que eu quero ser escritor. Eu demorei para assumir o termo escritor. As é. pessoas perguntavam minha profissão, eu não falava. Eu não me considerava escritor. Hoje eu já me considero. Mas quando Uhum. eu pensei, o que eu quero fazer sendo escritor, eu pensei assim, eu quero sensibilizar as pessoas. Eu quero tocar as pessoas
Legal. Seja de um jeito ou de outro, inclusive chocando às vezes. Mas eu preciso dar uma cutucada, eu preciso que a pessoa pare o que está fazendo. E a gente vive uma época, né, Carlota, que a gente não para de correr. Tudo tem que ser para ontem, que todo dia tem uma novidade, você tem que aprender aquela novidade para se manter no mercado. Eu não quero uma vida assim, eu não sou uma locomotiva. Uhum. Que gosta de deitar na rede e ler. Eu adoro cozinhar. Uhum. Então a minha proposta sempre foi a de dar um momento de leitura agradável, né, a partir de uma construção de texto bacana, com alguma poesia, Uhum. sensibilize de alguma forma. Seja por um personagem que está buscando o seu ideal, seja por uma história de insucesso, de sucesso, enfim. O que eu escrevo é sempre no sentido de sensibilizar. Como é que isso vai chegar lá? Né? E aí, isso me fez começar a lapidar as palavras. Uhum. Eu fiz Para um tocar o texto coração do leitor. exato, de achar, porque às vezes não é nem a palavra, é o ritmo. É, Descobrir que você toca com o ritmo, nem tanto com as palavras. Né? Então, legal. e aí o que eu quero escrever? Eu tô há 4 anos trabalhando numa novela juvenil, desde que eu voltei lá do Nordeste. Mas eu costumo dizer que eu acho que é um pouco de medo de não fazer direito. Eu estou segurando essa história, mas eu quero muito escrever essa história. E eu Legal. quero escrever sobre tudo o que me tocar. Sobre Uhum. tudo que me tocar, né? Eu falo que o escritor, ele é, antes de tudo, um observador. E que Uhum. precisa ser um observador sensível. Eu me encaixo. Então, eu Aham. estou aqui Que legal. observando e esperando a próxima história. Legal. Para a gente terminar, eu vou ler aqui o comentário da Denise, aí eu vou ver se você consegue responder para ela rapidinho. Jura, alguma dica para adolescentes que escrevem? Eu tenho uma aluna que está terminando o seu livro e até já fez um book trailer. Já li alguns capítulos e estou ansiosa pelos próximos. Olha só. Que ótimo. Então, a gente tinha falado antes, né, Carlota, sobre como estimular a escrita livre, né? E assim, escrevam, escrevam. E eu acho que é um pecado a gente dar uma redação para o aluno e ele ter que entregar em 40 minutos. Uhum. Se puder trabalhar com os alunos que gostam, que têm potencial, permita que eles vão construindo a história no decorrer do semestre, do ano, né? E escrever, pôr Uhum. no papel. Não vai ficar bom, às vezes, na primeira. Aí você vai lapidar, que é o trabalho do escritor. O trabalho do escritor não é lançar as palavras no papel, é depois E lapidar isso. Então, que a no caso escrita é esse dela, processo de lapidar, né? É esse isso processo. é, é um trabalho. As pessoas falam assim, ah, é inspiração. Gente, inspiração, ela só é inspiração. Se você não fizer Uhum. nada, ela vai embora. Né? Então, a escrita é muito importante e reescrever. Escrever é reescrever. E no caso dela, Uhum. que já está terminando o livro, primeira coisa, mande para os professores, para os amigos, para quem ela considera que tem uma avaliação crítica, que pode fazer uma avaliação crítica, ouça, reveja. E hoje você tem muitos caminhos de publicação. Né? Você tem algumas Isso. plataformas que te permitem publicar sem a necessidade de uma editora. E é legal porque você pode pôr e fazer um teste de aceitação. Legal, legal. Jura, eu vou pedir para a Denise entrar em contato com você pelas redes sociais. Ela é professora Uhum. de uma escola nossa social. Os alunos estudam lá gratuitamente, são alunos de vulnerabilidade. Então, eu vou pedir para ela entrar em contato com você, porque o nosso tempo vai voar, Uhum. tá bom? Uhum. Tá Querido, ótimo. eu quero acabar para poder salvar essa live. Obrigado, viu? Muito Imagina, eu obrigado que pela sua agradeço, Carlota. disponibilidade. Imagina, eu que agradeço. Obrigado, Espero que nos vejamos em pessoal. breve. Com certeza. Um beijo. Valeu.